Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Nosso Testemunho de Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 20, versos 30 e 31, que diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Quando paramos para poder analisar os testemunhos que foram dados a respeito de Jesus, e nessa semana vimos alguns deles, como, por exemplo, Abrão, que muito, mas muito tempo antes, estamos falando aí de pelo menos ousaria dizer 1800 anos antes de Cristo, já havia dado testemunho sobre ele, havia visto o dia do Senhor, principalmente ali na experiência do Monte Moriá, quando ele estava a ponto de sacrificar o próprio filho. Tivemos a oportunidade de ver o testemunho de Maria a respeito de Jesus, o testemunho involuntário do próprio Pilatos a respeito de Jesus. Vimos ainda o testemunho de Tomé, que apesar de tão lento para compreender aquilo ou quem era Jesus e quais eram as circunstâncias que envolviam a vinda de Jesus aqui à Terra, bem como sua morte sacrificial e a sua ressurreição, teve tanta dificuldade de crer em Jesus a ponto de poder dizer: eu só vou crer se colocar as mãos nas feridas. É bem verdade que João, ele dá testemunho aqui no seu evangelho, no capítulo 20, versos 30 e 31, de que muitos outros testemunhos, sinais, foram feitos por Jesus. Muitas outras pessoas, com certeza absoluta, testemunharam a respeito de quem Jesus era, do que ele fez. Entretanto, esses acabaram sendo registrados para que nós tivéssemos a oportunidade de crer. Talvez alguns de nós olharíamos para a história, o relato de João e dizer: se eu estivesse lá, eu creria. Se eu estivesse lá, eu não duvidaria. Se eu estivesse lá, eu também daria testemunho de Jesus. Imagine o que seria ouvir os ensinamentos de Jesus, ouvir as declarações de Jesus a respeito de si mesmo. E não apenas isso, parar e analisar os milagres, os sinais operados por ele. Ah, com certeza nós creríamos nele. Será? Bem, uma coisa é fato, as pessoas que viveram naquela época tiveram sim alguma vantagem, eu não tenho a mínima dúvida, porque eles foram testemunhas oculares dessas coisas. Mas você já parou para poder pensar qual é a nossa experiência hoje? Hoje nós temos a oportunidade de analisar todo o conteúdo da Bíblia, o Antigo Testamento, as profecias a respeito de Jesus, entender como as pessoas do tempo de Jesus reagiram diante dele. Mais do que isso, o resultado das pessoas que descreram de Jesus, os líderes religiosos, a cidade de Jerusalém que acabou sendo destruída, enfim, por causa da rebelião e por não terem aceitado a salvação em Jesus. Nós temos hoje a oportunidade de olhar para trás e ter uma experiência extraordinária em relação a Cristo Jesus. Experiência essa que as pessoas da época de Jesus não tiveram. Nós podemos olhar para trás e aprender com a história deles. Nessa perspectiva, se você acha que aqueles tiveram uma grande oportunidade, tiveram uma vantagem muito grande sobre nós, tente imaginar se eles, lá naquela época, soubessem de tudo aquilo que nós sabemos hoje. Será que talvez eles não olhariam para a nossa história se pudessem nos ver hoje, com toda a história registrada que temos, das experiências de outras pessoas? Será que eles não diriam: ah, para eles é mais fácil de poder crer? Eles não foram testemunhas oculares, mas eles têm os registros de todas as pessoas. Eles podem aprender com os nossos erros, com os nossos acertos. O que eu estou tentando mencionar e que o autor da nossa lição vai colocar no nosso registro hoje é exatamente o fato de que não existem quaisquer desculpas que possamos utilizar para poder dizer: ah, Senhor, eu não consigo crer, eu não sou capaz de crer.
tudo aquilo que foi registrado para benefício nosso. Agora é a nossa vez de podermos olhar para essa experiência, para essas experiências e tomar uma postura e aceitarmos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ou simplesmente crermos que Ele é o Filho de Deus e crendo no que Ele foi, crermos também naquilo que virá. Porque se cremos que Cristo Jesus veio e viveu coisas extraordinárias, como na verdade o fez, nós também somos chamados a crer que Cristo Jesus voltará e voltando, que Ele nos levará para viver com Ele num lar de perfeição, um lar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Agora, é a nossa vez de exercitarmos a nossa fé. A pergunta que não quer calar no final da lição dessa semana é: e você? Você crerá em Cristo Jesus? Ou a sua história será uma história registrada como a história dos líderes religiosos da época de Cristo, que não creram? Daquele grupo de samaritanos que preferiu enviar Jesus embora, mandar Jesus embora, ao invés de crer em quem ele era e ao mesmo tempo naquilo que ele queria fazer no meio deles. Qual será a nossa história? Agora é a nossa vez de construirmos uma história de fé em Cristo Jesus. Então, ao invés de jogarmos pedra em Tomé, porque disse, eu só vou crer se eu tocar nas suas mãos, quantas são as pessoas que dizem, Senhor, eu estou orando agora e estou dizendo ao Senhor que se o Senhor fizer tal coisa, então eu vou crer em Ti e vou aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas também, hoje em dia, encontramos pessoas como Maria, que dizem, Senhor, eu sou tão grato por tudo que o Senhor fez por mim, que eu quero derramar a minha vida como um perfume para poder ungir o Senhor. Também existem pessoas que, à semelhança de Pilatos, conhecem fatos a respeito de Jesus, analisam, mas não tomam postura. Ficam no meio do muro, ficam em cima do muro. Também encontramos pessoas à semelhança de Nicodemos, que creem, mas têm medo de tomar uma postura. Hoje é a nossa vez. Temos a história de todos esses, para que agora, na nossa vez, escolhamos melhor. Se você acha que eles lá atrás não fizeram bem as suas escolhas, então hoje faça melhor que eles. Usando a história deles como base, tome uma postura. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra as escolhas de homens e mulheres do passado. Para eles não foi fácil, mas hoje nós podemos contar com os seus erros e acertos. Ajuda-nos a podermos escolher melhor que eles ainda e assumirmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?